graça. Porque você e eu somos frutos da graça de Deus. Eu estava lendo na Bíblia, a Bíblia começa com graça e termina com graça. Em Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, fala de graça. Você quer ver só? No princípio criou, aí está a graça. No princípio criou Deus o céu e a terra. Já aparece uma vez aí a graça. Criar. Criar é o ato de Deus, é o ato da graça. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí está a segunda vez a graça de Deus expressa. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Aí está a terceira manifestação da graça de Deus. Deus criou, pairou sobre as águas e disse, haja luz. Deus criou a luz. Sinônimo, sinal da graça de Deus, criar, habitar, pairar e dar luz, criar a luz. E a Bíblia termina em Apocalipse 22, último versículo, termina dizendo assim, e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Então a Bíblia começa e termina com graça. E ao longo das páginas da Bíblia, nós vemos a graça expressa em todos os momentos. Agora, por que existe graça? Por que existe graça? Você já parou para pensar? A psicologia diz que nós nascemos com 5 emoções básicas: amor, alegria, tristeza, raiva e medo. Presta atenção. Amor, alegria, tristeza, raiva e medo. Dessas 5 coisas, somente 2 Deus colocou lá no Éden, amor e alegria. A tristeza, a raiva e o medo surgiu depois do pecado. Antes do pecado ninguém ficava triste. Antes do pecado ninguém tinha medo. Antes do pecado ninguém ficava com raiva. E hoje, apesar dessas 5 emoções terem uma função muito importante na nossa vida, nós sabemos que raiva, medo e tristeza estão diretamente ligadas ao aparecimento do pecado. Você quer ver só? Gênesis 3:10 diz que Adão, o que Adão fez? Ele fugiu de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, no jardim, como vinha todos os dias, conversar com o homem, e Deus chamou Adão e disse assim, Adão, onde estás? Qual foi a resposta de Adão? Senhor, eu ouvi a tua voz, e como eu estava nu, eu tive medo. Eu tive medo e me escondi. Sabe o que é medo? Sabe qual é a definição de medo? Medo é um problema que você não sabe resolver. Medo é um problema que você não tem a solução. Isso causa medo. Você quer ver? Você tem medo de morrer? Quem aqui tem medo de morrer? Metade mais ou menos diz que tem, a outra metade está mentindo. A maioria de nós temos medo de morrer. E por que temos medo de morrer? Porque é o desconhecido. Nós não sabemos como. Não sabemos o que vamos encontrar. De um modo geral, estou dizendo. Nós que cremos na palavra, nós sabemos que a morte é um sono. Mas a maioria das pessoas tem medo de morrer porque tem dúvida do que pode acontecer depois. Então, o medo é um problema que você não sabe solucionar. Quem aqui tem medo do escuro? Alguém tem medo do escuro aqui? Ninguém. As crianças têm. Tem gente grande também que tem, né? Por que temos medo do escuro? Porque nós não sabemos o que tem lá. A incerteza, a insegurança nos dá medo. Quem tem medo do futuro? Quem tem medo do futuro? Poucos têm medo do futuro. Mas normalmente o medo do escuro está intimamente relacionado ao medo do futuro. Quem tem medo do escuro tem medo do desconhecido. Quem tem medo do futuro tem medo do desconhecido. E olha o que o medo faz com a gente. O medo potencializa
a visão, a audição, quando nós estamos com medo. Eu lembro que quando eu era pequeno, moleque, menino, morávamos no sítio. Até os meus 10 anos eu morei no sítio. E não tinha luz elétrica. E se a gente chegasse à noite sozinho em casa, depois da mãe, ao longo do dia, ter lavado, por exemplo, um lençol branco e colocar para secar naqueles arames farpados, aqueles varais de arames farpados, à noite aquele lençol virava um fantasma. Porque o medo faz com que a gente potencialize, a gente crie algo que não existe. O medo faz com que a gente tenha a visão e a audição distorcidas. Por que Adão teve medo? Porque ele sabia que ele pecou e que ele tinha uma perspectiva ruim depois do pecado. Por isso ele teve medo. E olha só, a graça de Deus começou a se manifestar ali, quando Adão pecou, quando Adão teve medo. A Bíblia diz que Deus fez para o homem vestimentas de pele de animal. Porque o homem tinha feito para ele uma vestimenta ridícula de folha de figueira. Como se folha de figueira tapasse alguma nudez. O homem se envergonhou de estar nu. Aliás, tem uma outra coisa aí que o pecado trouxe, né? Culpa e vergonha. São dois sentimentos também que surgiram depois do pecado. Culpa e vergonha. Olha quanta coisa o pecado trouxe de ruim. Medo, tristeza, raiva, vergonha, culpa. Tudo isso veio depois do pecado. E quando o homem pecou, quando a mulher pecou, eles fizeram vestimentas para eles de folha de figueira. Mas folha de figueira não esconde a nudez. Algumas versões da Bíblia diz que eles fizeram para eles vestimentas como se fossem cintas. A primeira mini saia do mundo foi inaugurada lá no Éden. Era uma mini saia feita de folha de figueira. O homem e a mulher tentando tapar a vergonha de sua nudez. E a Bíblia diz que Deus fez para o homem e para a mulher vestimentas de folha, de pele de animais. Quanto custou isso para o homem? Para o homem não custou nada. Para o homem custou a experiência muito dolorosa, muito triste. Porque se você pensa que foi Deus que matou aquele animal, não foi. Deus só disse para Adão: Adão, está vendo aquele cordeirinho? Tô, Senhor. Está vendo aquela pedra ali pontiaguda e meio que um lado dela cortante? Tô, Senhor. Então pegue aquele cordeiro, coloca ele no colo, e essa pedra você passa com força no pescoço dele. Imagina a dor, a tristeza que Adão sentiu. Ele que não sabia, não tinha nem noção, não tinha nenhuma concepção do que é morrer. Ele nunca tinha visto uma folha caindo da árvore seca. Ele nunca tinha visto uma flor murchar. Muito menos um animal morrer. Agora ele pega aquele animalzinho, coloca em seu colo. Eu fico imaginando a dor que ele sentiu quando ele teve aquele ato de matar aquele cordeiro. Eu não tenho cordeiro em casa, mas eu tenho a Lilica. Lilica é minha cachorrinha, pequenininha. Ela é minha companheira. Eu digo que os meus pacientes de terapia, quando chegam em casa, a Lilica é a minha recepcionista. Ela vai receber todo mundo com alegria. Ela não gosta de cachorro, mas de gente ela gosta muito. Esses dias eu sonhei que a Lilica tinha morrido. Eu acordei desesperado. Imagina o que é matar um cordeirinho. Se você já ouviu falar que cordeiro, quando vai morrer, ele chora, isso é verdade. No sítio, meu pai de vez em quando matava um cordeiro. Literalmente ele chora, ele derrama lágrimas. Imagine Adão colocando aquele cordeiro no seu colo, passando aquela pedra cortante no pescoço daquele animal. E de repente ele viu uma coisa que nunca ele tinha visto. Ele viu um líquido vermelho sair do pescoço daquele animal.
Aquele líquido talvez tenha escorrido pelas mãos de Adão, pelo corpo de Adão. Talvez ele tenha se perguntado, mas o que é isso? E ele viu com tristeza aquele animalzinho tremendo, perdendo o fôlego de vida, finalmente deixando de respirar. O sangue parou de jorrar. E Adão, pela primeira vez, ele teve contato com a realidade da morte. Mas aquele cordeiro tinha um símbolo. O símbolo daquele cordeiro era a graça de Jesus. Era a misericórdia de Deus pelo ser humano caído. Mas era a graça de Jesus. Eu costumo dizer que todos que são salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. As pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas pela fé num Cristo que ainda ia vir. Nós somos salvos pela fé num Cristo que já veio. Aquele cordeiro representava Jesus, que 4.000 anos depois iria vir morrer pelo homem. E ao longo de toda a história, Deus apresentou para o homem, para o ser humano, a sua misericórdia e sua graça. Você quer ver? Qual que é a diferença entre misericórdia e graça? Graça é mais que misericórdia. Sabia disso? Graça é mais que misericórdia. Olha só. Ruth, ela recebeu misericórdia quando ela teve a sua fome saciada. Mas ela recebeu graça quando ela conheceu Boaz, ela recebeu um marido. Você quer ver outro exemplo? O samaritano, quando encontrou aquele homem que caiu na mão de salteadores, ele demonstrou misericórdia quando ele curou as feridas, passou azeite e vinho nas feridas daquele homem. Mas ele também demonstrou graça quando ele levou aquele homem numa hospedaria e deixou seu cartão de crédito lá, né? E falou assim: se alguma coisa ele gastar mais, quando eu voltar, eu te restituo. A graça vai além da misericórdia. Você quer ver outro exemplo? O filho pródigo, quando ele voltou para casa, o pai demonstrou misericórdia em recebê-lo de volta. Mas o pai não parou na misericórdia. O pai estendeu a graça para ele. O pai fez uma festa. O pai não se contentou em oferecer misericórdia, recebendo o filho de volta. O pai deu uma festa. A festa representa a graça. Deus poderia dizer a Adão e Eva: eu perdoo vocês, filho. Essa é a minha misericórdia. Deus poderia mostrar sua misericórdia de uma outra maneira. Poderia simplesmente exterminar Adão e daí criar um outro casal perfeito. Deus estendeu a misericórdia e estendeu a sua graça. Ele não se contentou somente em dar misericórdia, ele estendeu a graça ao homem. Eu vou morrer por vocês. E aí Deus tomou uma atitude inusitada, uma atitude que Satanás não esperava. Deus disse: vocês pecaram? Ok, vocês vão ser expulsos daqui. E o salário do pecado é a morte. E eu disse que no dia que vocês me desobedecessem comendo do fruto proibido, vocês iam morrer. Mas, surpresa, eu vou morrer por vocês. E por essa Satanás não esperava. Isso é graça. A maior expressão da graça. A graça é uma coisa que nós não conseguimos conceber. Você pode tentar definir o que é graça. A Bíblia tenta definir o que é graça. Paulo diz: graça é um favor imerecido. Pela graça sois salvos. Mas nós não podemos definir realmente o que é a graça. Nós só podemos sentir. Graça é indecifrável. É um mistério. Jesus, Deus se tornar homem, nascer do ventre de uma virgem,
Essa é uma manifestação da graça de Deus.